Olha, terminei de ligar a câmera. Peraí, deixa eu ir. Já tô indo, só um minutinho. Peraí. Oi. Oi. Ah, tá. Não, pode vir. Na hora que eu chegar do colégio, você pode mandar, tá bom? Umas 3 horas, né? 3, 3 e meia, é isso? Tá bom. Tá, tchau, beijo. Foi eu ligar a câmera, queria conversar um pouquinho aqui com vocês enquanto eu faço minha comidinha. Aí veio uma dentista aqui para marcar corte pro filho dela. Gente, eu vou cortar aqui os quiabos para fazer meu almoço. Eu tenho médico, né? Aí eu vou adiantar, eu gosto de adiantar a comida. Esses quiabos estavam baratos, mas eu sei por quê. Todos duros. Gente, eu queria bater um papo sobre alguns assuntos bem relevantes. Queria tocar em alguns assuntos. Eu abri a internet, de manhã e me deparei com um montoeiro de notícias e, para não variar, as notícias nada boas. Assim, você lê uma boa para todo o restante de tragédia, de coisa terrível, né? De meus quiabos. Bom, não estão tão ruins esses quiabos, mas... Bom, em primeiro lugar, eu queria falar sobre um caso, mais uma vez, numa escola. Eu não sei nem onde que foi, que estado, que cidade que foi, se foi aqui em São Paulo ou se foi em outro lugar. Eu não me atentei porque eu olhei rapidamente. Esse quiabo não tá... tá bem mais ou menos. Uma notícia de um garoto que conseguiram perceber, olha, esse quiabo não tá nada bom, por isso que ele estava, infelizmente ele não tá bom. Então, quer dizer, o barato saiu caro, né? Conseguiram descobrir que ele estava todo armado com as parafernálias lá, não era arma de fogo, mas umas parafernálias, estava para entrar na escola com um mundaréu de coisa lá. É óbvio que a intenção dele era nada boa. Mas o que eu quero falar a respeito disso? Faz muito tempo que eu queria falar a respeito disso. Ainda bem que impediram esse garoto de... Perceberam a tempo, não sei como foi, como eu falei, eu não vi a matéria toda. Eu consegui impedir que ele entrasse na escola para fazer mais um estrago desses que nos Estados Unidos é um caso atrás do outro, e aqui no Brasil, vira e mexe, está acontecendo um caso desses, né, gente? O que eu queria falar? Hoje em dia, eu não sei, eu não vou falar aqui, como eu sou mãe, eu jamais falaria alguma coisa que o filho faz, o que o filho faz é só de responsabilidade dos pais ou de quem os cria. Eu jamais falaria isso, mesmo porque nós que temos 2, 3, 4, 5 filhos, nós sabemos que cada filho é um indivíduo. Que por mais que você tenha dado a mesma educação, que inclusive se fala muito na psicologia que você não pode criar todos os filhos da mesma forma, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser, né? Mas o que eu quero falar é que a base é dada porque você tem vários filhos em casa, é difícil você agir dessa forma. Então você costuma aplicar, né, a educação que você dá assim, para todos, tudo. Você vai com uma comida em casa, você não pergunta, você quer bife de carne vermelha, você quer frango, você é vegetariano, para pôr. Não é bem assim que funciona, são raríssimos os casos, é só um exemplo para dar.
Outra coisa, você quando chega para bater um papo com seu filho, com seus filhos, você reúne todos os filhos. Você tem 3, você reúne os 3, você quer passar alguma coisa para eles, você reúne os 3, os 4, os 12 que você tem, né? Então você vai passar aquilo para todos, não é individualmente. Agora eu entendo sim, que cada um tem uma personalidade e nem sempre você deve fazer o que você faz com Y, você deve aplicar ao P, ao M e tal. Então tem que ser uma coisa mais individualizada em algum momento da vida. Mas o que eu quero falar é o seguinte, não é bem sobre a maneira de se você se dirige mais a de uma forma ou de outra, não é dessa forma que eu quero falar. É o seguinte, eu acho que, principalmente hoje, na era, né, da internet, onde, principalmente hoje, não, gente, que seja só porque isso aí acontece só hoje, por causa da internet, que tudo que é culpa da internet, não é. Porque desde sempre existe maldade, desde sempre existiu crianças maldosas, mesmo eu entendendo que criança, muitas vezes, ele não sabe o que está fazendo, dependendo da idade, mas o ser humano, ele já vem, eu acredito muito nisso, que o ser humano, ele já nasce com espiritualmente falando, eu acredito muito que a pessoa, quando ele é do bem, ele é do bem. E quando ele vem torto, quando ele vem mais ou menos, ele vem mais ou menos. O que acontece ali no meio familiar, no meio em que se vive? Né? Meio que eu falo é tanto da família, principalmente da família, óbvio, né? Como da escola que ele frequenta, como de tudo que rodeia essa criança, ele vai fazer parte, né, da formação desse ser, né? Então tudo é importante, mas o que acontece? Uma pessoa muito boa que já nasce, que eu acredito assim, que já nasce com a índole boa, por mais que aconteça coisas terríveis na sua vida, por mais, ele não vai se tornar um ser humano ruim. Mas pode sim alterar aquela bondade que ele já nasceu, pode ser alterada sim, eu acredito que sim. Assim como o ruim, aquele que já nasceu com uma índole ruim, com uma personalidade terrível, o meio pode fazer milagres na vida dele sim. Mas nem por isso ele vai se tornar uma pessoa boa, mesmo que ele tenha, cresça no meio muito consciente e muito bom. Não sei se deu para vocês entenderem, é o que eu acho. Eu não estou falando que é assim, porque é outro tipo de respostas que a gente não tem de verdade, não tem, né? É achismo, tanto é que quem estuda a mente humana, um fala uma coisa, o outro fala outra, né? Mas na minha forma de ver o mundo, e olha que eu sou muito observadora, no meu caso familiar, de tudo que eu vivo, de onde eu nasci, eu com minhas irmãs, né, viemos do mesmo pai, da mesma mãe, meus filhos do mesmo pai, da mesma mãe, você entendeu? Então, um é de uma forma, o outro é de outra, você entendeu? E cada um tem uma personalidade, cada um tem um modo de ver a vida, por mais que em muitos quesitos eles se pareçam. Lógico, porque aí vem aquilo que eu falo, você cresce em uma família, né? Eu vou descascar essa abóbora, não vou cozinhar assim porque eu vou refogar. Cortei tudinho, gente. Olha quanta abóbora. É uma delícia essa abóbora. Então, mas o que eu queria, comecei esse papo para dizer assim, o meio influencia sim, acredito muito que o meio influencia sim, só que assim, uma pessoa que nasceu com
índole boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa bacana, ele, mesmo que o meio dele seja um meio desajustado, ainda assim ele vai permanecer uma pessoa ética, uma pessoa boa. Eu acredito nisso, com algumas alterações. Agora eu imagino aquela pessoa que já nasceu boa, maravilhosa, que tem, né, uma pessoa de ética, uma pessoa de bom coração, crescendo numa família, no meio em que as pessoas à sua volta agem da mesma forma, aí sim, aí é a coisa do suprassumo, né? Não da perfeição, né? Porque o mesmo bom erra, assim como o ruim às vezes acerta, né? Mas aí, e o ruim? Se ele vem ruim e no meio dele ele só tem maldade, ele vai se piorar. É assim que eu penso. Agora vamos falar da coisa que eu comecei falando desse garoto que ia entrar armado na escola e que conseguiram impedir essa semana dele entrar na escola armado. Vamos falar dele. A maioria deles alegam que a gente sabe que muitos deles é por loucura que eles fazem isso, é por loucura, por maldade, mas tem uma boa parte que são pessoas que passaram a vida sendo chacota. É isso que eles falam, bullying, o tal do bullying, que sempre teve nas escolas, né? Porque se você vai para a escola, todo mundo sabe. Eu praticamente não passei por bullying, praticamente. Mas sempre tinha aquelas menininhas que elas, por um motivo ou outro, elas não gostam de você. Aqueles garotos que por um motivo ou outro não gostam de você. Por quê? Se eles te acham feia, é porque você é feia. Se eles te acham bonita, é porque eles ficam com inveja porque você é bonita. De alguma forma eles acham que você é inteligente. Eles te zoam porque você é inteligente. Se você não é muito inteligente, eles vão te encher o saco, te zoar, né? Então, o diferente não respeita o diferente, né? A gente sabe muito bem que nem adulto se imagina adolescente e criança. Outra coisa que eu acho, a criança ele é reflexo dos adultos, é assim, apesar da personalidade de cada um com o outro. Porque, por exemplo, uma criança de 2, 3 anos que olha para uma coleguinha e fala que o cabelo dela é ruim, como acontece muito, ou que o coleguinha é gordo, ou que qualquer outra coisa, ou que é magro demais, ou que é alto demais, ou que é baixo demais. Então, se a pessoa tiver uma deficiência tanto mental como física, como que uma criança de 2, 3 anos sabe apontar dedo? Porque em casa eles ouvem. Isso ninguém me tira da cabeça. Porque tem muitos pais que falam, mas eu não ensinei isso para o meu filho. Talvez ele não tenha mandado o filho xingar o coleguinha ou qualquer um que seja. Mas, em casa, seus filhos ouvem a mãe, o pai ou quem cria, seja avó, tio, padrinho, madrinha, não sei, um irmão mais velho, xingar o outro de gordo, de preto, de feio, disso, daquilo, de viado, como eles falam, se a pessoa tem uma, né? Então xinga. Então tem muita gente que cresce, ou que cresce não, tem muita gente que vai, não estou aqui, jamais, gente, defendendo essas loucuras de se chegar numa escola em qualquer lugar e acabar com o meio mundo. Eu jamais estou defendendo, eu só estou falando se não vale a pena uma mãe ganhar tempo, ou um pai, quem quer que crie a criança, sentar na cama e desde muito novo falar que a criança tem que ter respeito. Respeito por todos, respeito pelo diferente, afinal de contas, diferente, todos nós somos iguais e ao mesmo tempo todos nós somos diferentes. Só o fato de você ter uma opinião e o outro ter outra, já é um bom motivo para que você
já são diferentes, porque eu penso de um jeito e o outro pensa de outro. O outro acha que ele está certo e eu acho que eu estou certa. E aí, o que vai acontecer? Eu vou matar o outro porque pensa diferente de mim, seja lá em que setor for? Não. Então eu tenho que respeitar. Esse é o princípio de todas as coisas. Então eu acho que quem criou uma criança tem obrigação de desde muito cedo ensinar a não achar gracinha quando um filho bate na cara de um outro coleguinha, puxa o cabelo do outro, xinga. Tem obrigação de chegar e falar, meu filho, você tem que respeitar o seu coleguinha, independente do seu coleguinha ser o que for, Se ele tem cabelo liso, se ele não tem cabelo, se ele é careca, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é gordo, se ele é magro, se ele é sulista, se ele é nordestino, se ele é japonês, é português, é europeu, você entendeu? Não importa. Todos nós somos iguais. Então, a partir desse momento que você faz isso, eu tenho certeza que essa loucura não vai acabar. É óbvio que não vai, né? Porque tem os loucos que não precisam de motivo para maltratar ou para fazer loucura. Tem as pessoas realmente desequilibradas, que são doentes, que você não pode nem sequer pensar em apontar dedo, porque é uma doença. E tem os maldosos mesmo, então isso nunca vai acabar, mas que vai diminuir muito, vai. De você falar, respeite o outro. E não é aquela de você respeite os mais velhos, não. Respeite os mais novos, os mais velhos, os da sua idade, os de cores diferentes, os de classe social diferente, de religiões diferentes. Se o cara é ateu, talvez respeitar também, respeitar o outro como você gostaria que fosse respeitado. Quando você tem uma conversa dessa com seu filho, mas sério, e você não faz, veja bem, porque o exemplo é o melhor. Eu acredito muito que o exemplo é o melhor, é a melhor forma de você educar um filho. Exemplo, porque não adianta nada você ficar falando, editando coisas e você fazer tudo o contrário, entendeu? Tudo o contrário. Então não adianta nada. E é isso que mais acontece, certo? Porque uma coisa é eu ver meu pai, minha mãe agindo de uma forma, eu já adulto. Eu vou decidir sobre a minha vida, se eu quero seguir aquilo para a minha vida ou não. Outra coisa é quando você é criança e não tem uma personalidade definida ainda. Então eu acho que deixaria de acontecer muita loucura, sabe por quê? Porque quando acontece uma tragédia dessa na escola, que o garoto, a garota chega mais com meninos, né? E fala que é por bullying, porque sofreu a vida inteira, é porque eu não estou defendendo, não, por favor. Mas muitas vezes eles chegam e eles falam, bullying que eu sofri a vida inteira, e não é fácil você ser massacrado, é de chorar, já chorei muitas vezes. Em reportagens que eu via, as pessoas massacrando o outro simplesmente porque o outro às vezes não vai bem vestidinho como o outro, sabe? Ou tem uma aparência que aquele outro acha que ele deveria ter, você entendeu? Então, massacra mesmo, humilha, faz chorar. Aí depois quando acontece uma tragédia, e aí? Então é isso, pensem bem, pais, pensem bem quem cria avós, avô. Não só falem, deem exemplos. Porque às vezes em casa você está chamando o outro de preto, de fedido, de pobre, de burro, de gordo, de viado, disso e daquilo. Então a criança ouve aquilo e a criança vai agir da forma que vê você fazendo em casa. Então não adianta. Eu estou falando porque eu já vi
muita gente fazer esse tipo de coisa. Não exatamente falar para o adolescente, para a criança, vai e faz. Eu acho que isso é até raro, até deve acontecer, mas é raro. Mas eu já vi muita gente fazer isso, coisas absurdas na frente da criança. E como que você quer que seu filho, aí depois o seu filho, ou ele vai ser, como eu falo, o algoz, vai causar a dor, e não é a dor em um, é a dor em todos, porque sofre a família, porque sofre a família das vítimas e sofre também a família do causador da dor, né? Então acaba com todo mundo, Então todo mundo sofre. Então vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. E eu não falo perder tempo em sentar com uma criança e conversar muito. É na hora que a criança fala alguma coisa que ele aprendeu na televisão, ou com um coleguinha, ou sei lá, com quem quer que seja, um professor na escola, né? Porque não só os alunos erram, como professores também. Aliás, está cheio, né? De professores que são preconceituosos, que humilham os alunos também. Está cheio de tudo, gente. Entendeu? Então, nessa hora, você repreender. Não faça isso e fala sério. E você não precisa espancar seu filho para isso. Muito pelo contrário, né? Não se educa com violência. Isso era antigamente, quando nossos pais não tinham acesso a informações. Eram pessoas mesmo que eu falo. A gente está no mundo para a gente ser lapidado, porque nós somos pedras brutas, né? E alguns mais que outros. Nós somos pedras brutas a serem lapidadas a cada segundo, a cada vivência que a gente venha para o planeta Terra, né? Então, mas alguns fazem questão de não se lapidar, de não se deixar aprender, né? Porque somos pedras brutas. Então, lá no passado, as pessoas agiam com violência. E você não precisa ficar agindo violência como tem até hoje, pai e mãe que faz tanta maldade para os filhos. Sabe, arrebentam com as crianças, queimam as crianças, arrebentam mesmo. Não é assim também. É quando a criança errar, você chamar, dar um castigo para ele, tirando uma coisa que ele gosta, falando sério, olhando no olho, explicando primeiro com muito amor que aquilo não pode, porque aquilo, perguntar se a pessoa gostaria que o outro coleguinha fizesse o mesmo, né, com ele, que aquilo dói, que aquilo machuca, que aquilo é feio. Não é que papai do céu papai do céu vai castigar. Ai, Deus vai castigar papai do céu. Não, gente, vamos falar a realidade. Vamos cair no mundo real e deixar essas fantasias. É dizer que a própria vida vai castigar, sabe? E a vida, porque se você faz maldade, a gente que, pelo menos nessa encarnação, considera que não faz grandes maldades, a gente já apanha pra caramba, gente. A gente já apanha pra caramba, a gente já sofre pra caramba, né? Que a gente fala, se não foi nessa vida, foi numa outra, né? Que a gente aprontou. Agora, você imagina nessa vida, você vai colher e falar que vai colher os frutos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Cedo ou tarde, né, gente? Nessa vida ou em outra, ou para onde vai, é isso que eu acredito. Então, vamos fazer isso, pais, mães, por favor. Vamos deixar o celular do lado um pouco, prestar mais atenção nos seus filhos. Mas isso não é de hoje, na era do celular. É de sempre. Só que tem piorado muito, né? Tem piorado muito a falta de atenção para com seus filhos. Porque educar dá trabalho. Tem pessoas que pensam que ter filho é só ir lá, né? Fazer o bem bom, pegar um barrigão e depois pôr no mundo e deixar. Dar um prato de comida, quem sabe, né? Mandar para qualquer escola aí, para ter a escola educar, pensando que a escola tem obrigação de educar, né? De fazer o papel dos pais em casa. Não é assim, né, gente? Tudo faz parte. Então, ter filho não é isso. A partir do momento, eu falo para os meus filhos, a partir do momento que você vê que santo de casa não faz milagre. Eu tenho um mais velho que tem um, e infelizmente, eu não quero tocar nesse assunto, mas, sabe, né?
porque quando entra a briga de casal também é difícil saber quem erra mais, né? Se é a mãe, se é o pai, é uma bagunça, quem sofre é a criança. Então, mas eu falo muito para os meus filhos. E olha que meus filhos têm uma consciência. O próprio primeiro não estava preparado para ser, e nem queria, mas aconteceu. E quando acontece, você tem que cuidar, porque filho não é brincadeira. Filho não é brincadeira. Eu mudei muito, gente, a partir do meu primeiro filho que eu tive, do Pietro, minha gravidez. Eu fiquei nas nuvens, eu mudei, mas eu mudei muito mesmo, mas eu mudei muito mesmo. Pode acreditar. E a gente tem que mudar e mudar para melhor. Porque é uma vida que você tem. E no meu caso foram 3 vidas que eu me sinto responsável. Até o dia que eu fechar os olhos, eu me sinto responsável por eles. Né? Então, ter filho não é só pôr um prato de comida em casa, né? Quando põe, porque tem muitos que não põem, tanto mãe como pai, mais pais, né? Mas tanto mãe como pai. E achar que já fez o seu trabalho, e não é assim. Educar dá muito trabalho. Então eu queria falar sobre isso, aí o tal do bullying, né? Então você, ensinando o seu filho que ele não pode maltratar o coleguinha, eu acho que muita coisa começa a mudar a partir dessas loucuras que acontecem nas escolas, né, gente? E que o bullying vai até a universidade, infelizmente. Olha o que esses alunos de universidade fazem com os colegas, né? Olha só as maldades que se faz. E muitas vezes eles falam, sofri bullying a vida inteira, então vou descontar em alguém, muitas vezes desconta até em quem nunca fez, e aí todo mundo paga o gato, é isso. E era isso um assunto mais que eu gostaria de falar. E outra coisa, eu tenho outras coisas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Eu estava vendo a Xuxa, que eu gosto da Xuxa, viu, gente? Pessoalmente, eu falo nela pra caramba, sabe que eu gosto daquela menina. A menina sofreu na infância, teve a família, tudo bem, tal, sofreu com aquele pai dela, né? Que ela teve muito problema, depois perdoou o pai e tal. Que eu soube que ela já perdeu um irmão, que morreu de repente esses tempos, agora perdeu essa semana. A irmã dela de 67 anos que morava fora do Brasil, e eu estava lendo, gente, eu não ouvi da boca da Xuxa, mas eu vi em 2 reportagens que ela falou que ela vai fazer 60 anos agora, por sinal, muito bem, ela fala que o pessoal fica ali a mula nela porque ela tá cheia de ruga e tudo, a mulher é linda. E esse povo para de ficar enchendo o saco dos outros, porque a pessoa quando está envelhecendo se enche de botox, fica com a cara, sei lá do que, né, para explodir, as pessoas enchem o saco falando que as pessoas não sabem envelhecer. Quando a pessoa não faz tanto procedimento e quer envelhecer com saúde, saudável e fazendo pouca coisa no seu corpo, no seu rosto, que é problema de cada um,